neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes a doutrina de tua mãe, porque diadema de graça serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Oh, que fonte transbordante, mais profunda que o mar, é de Deus o amor imenso que Jesus me veio dar. Ele me abriu a porta e me reconciliou. Por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Com a pomba perseguida e cansada estava eu, mas Jesus jamais rejeita quem buscar abrigo seu. Ele me abriu a porta e me reconciliou. Por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Quando ao alvorecer de meu dia, com Jesus irei para o céu. Eu exaltarei para sempre, pois salvou o perdido réu. Ele me abriu a porta e me reconciliou. Por seu sangue derramado, para Deus me consagrou.
humanidade dispõe de um meio especial que Deus deixou. Fez questão de deixar para o homem que, uma vez recebido, uma vez obedecido, o homem teria longevidade e sofreria muito menos do que sofre. Esse meio é, sem dúvida alguma, a Bíblia Sagrada. A história, os cientistas, estudiosos, sabem que este livro não é um livro comum. Conhecem a sua origem, a sua veracidade. Apenas uns poucos céticos trabalham contra este livro. Mas sabendo que ele é a verdade. Agora, nesse livro, nós temos a base para a Constituição de todos os países. Constituição brasileira, americana, alemã, seja qual for o país. Todas as nações podiam ter a mesma Constituição. Poderiam se basear nesta Constituição, a Bíblia Sagrada. Inspirar-se nela. As famílias deveriam, por sua vez, é claro que a nação começa no lar. É a casa, é o pai, é a mãe, é o filho. E esse livro tem tudo o que se necessita para ter uma família em ordem, feliz, sadia, abençoada. Esse livro tem uma receita para cada etapa da vida, do nascimento até a morte. Oferece luz, mostra o caminho melhor. E aqui citamos no livro de Provérbios de Salomão, capítulo 1, verso 7, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é o princípio da ciência. E indo mais longe um pouquinho, o temor do Senhor é piedade. Mas este mesmo livro afirma que os loucos desprezam esta sabedoria, desprezam a instrução, desprezam este meio, desprezam a sabedoria de Deus, os animais irracionais, o reino vegetal, o reino mineral, o reino animal, com exceção do racional do homem, obedece instintivamente pela sua própria natureza. Por isso, no reino animal, no reino vegetal, no reino mineral, existe harmonia, existe vida, sincronização. Uma coisa combina com a outra. Há equilíbrio. Mas o homem, o racional, feriu isso, desequilibrou a natureza. Porque desprezou a sabedoria de Deus. Desprezou a instrução. Agora, ele, Salomão, o homem mais sábio, recomenda, no lugar da sabedoria. É a sabedoria dizendo: filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina de tua mãe. Agora pergunta-se, qual é a instrução do pai hoje para o filho? Qual é a doutrina da mãe para a filha? Nós vemos a doutrina
que Herodias deu para a filha dela, quando ela, sua filha, dançou na presença do Estado de Herodes e que ele se agradou dela. A doutrina dela foi essa: cortar a cabeça do profeta. Porque ela era uma mulher adúltera, com a cabeça e o coração cheio de estultícia, com falta de sabedoria, o corpo em pecado, a mente corrompida, corpo em pecado, mente corrompida, corpo em pecado. Nécia, nunca foi sábia. Ela não podia dar outra doutrina para sua filha, a não ser odiar o profeta de Deus. Qual o conselho que aquela menina tinha? Agora, continuando nas Escrituras, nós temos um grande exemplo na Bíblia Sagrada, no livro de Isaías, capítulo 6. Aliás, isso não é bem ali. Ali nós vimos apenas o fim de Uzias e o começo de Isaías. O começo dele como um profeta de Deus. Mas Uzias havia sido um menino que havia sido criado com os pais numa tal posição, aquela criação que ele recebeu o influenciou. E ele se tornou em um exemplo para Isaías, em uma influência para Isaías, porque ele tinha uma criação correta. Ele recebeu uma criação exemplar. Por isso ele se tornou em um homem exemplar. Aí que está a coisa. Na história americana, o mundo tem que reconhecer a Abraham Lincoln, que ele foi merecedor de todo o crédito que lhe é dado hoje. Aliás, se nós pensássemos nisto coletivamente e individualmente, uma das coisas que Abraham Lincoln disse em relação à economia: você não pode basear uma prosperidade em dinheiro emprestado. Quem toma emprestado não é próspero. Quem toma emprestado não é próspero. A nação que vive de dinheiro emprestado não é próspera. Agora, ele falou isso, e isso está aí de pé até hoje. Não adianta economistas, não adianta matemáticos, não adianta ninguém dizer que a coisa hoje é diferente. Você não pode basear uma prosperidade em dinheiro emprestado. Agora, Abraham Lincoln, ele teve um começo muito difícil na sua vida. Ele nasceu num lar pobre. Veja, ele não tinha condições de poder ter uma educação escolar. Não, ele não pôde nem ter uma educação à altura para vir a ser o homem que ele foi. Sabe como que ele escrevia? Ele aprendeu a escrever escrevendo nas areias. Para um pouquinho. Espera aí, você que vive desperdiçando aí material de escola, que custa tão caro para o seu pai. Abraham Lincoln escrevia na areia. Você deveria saber disso. Isso deveria te influenciar. E você sabia de uma coisa? Que até por volta de 20 anos de idade, Abraham Lincoln conheceu somente 2 livros. 2 livros. A Bíblia Sagrada
Veja, um jovem com 21 anos de idade, conhecendo apenas 2 livros, chegar a ser o presidente modelo para o mundo durante toda a história, enquanto houver mundo. Aos 21 anos de idade, conhecendo apenas 2 livros, a Bíblia Sagrada e o Progresso do Peregrino. Ou talvez os Mártires, por Fox. Agora, aquilo que ele leu, aquilo que ele viu nesses 2 livros, influenciou toda a sua vida. Abraham Lincoln foi influenciado por esta Bíblia Sagrada por toda a sua vida. Por isso que um dia, quando ele viu aquela impiedade sobre os negros, a escravidão, ele fechou o punho e disse: um dia eu acabarei com isto. E ele deu a vida. Ele morreu por causa disto. Mas o que foi que influenciou a Abraham Lincoln? Foi a qualidade da leitura que ele teve na sua adolescência. Isso é que formou a base. É o que as crianças precisavam ter. O pré da criança deviam ser exclusivamente histórias bíblicas. Porque é quando a coisa está sendo plantada. É uma terra virgem. Não deveria ser violentada como está sendo violentada por esses desenhos animados. Por esta coisa que só faz macular, despertar para a maldade. Essa é a grande verdade que nós enfrentamos. Mas eu sempre digo, olha, se a coisa não estivesse como está, a Bíblia não estaria se cumprindo. A Bíblia não seria verdade. Os nossos mercados estão acumulados de vulgaridade, de sujeira, para envenenar as mentes das nossas crianças. E depois nós colocamos a culpa em quem? Em quem vamos colocar a culpa? Pela delinquência. As literaturas, as revistas do cinema, revista da televisão, e essa coiseira toda estão envenenando as mentes das crianças. Agora, isso é uma coisa comprovada pelos pedagogos, pelos sociólogos, pelos cientistas da área, que a qualidade de literatura, de imagem, de programas que as crianças estão vendo, estão maculando as suas mentes, estão deformando, não estão oferecendo base, estrutura para um homem de envergadura que venha temer a Deus de fato. Agora é fácil, está muito fácil, porque aqui agora Jesus está nos vidros dos automóveis, está em tudo quanto é lugar. Está com um jogador de futebol, está com um artista de cinema, está com um contador de piadas sujas, está com cantores de tudo quanto é tipo, está em tudo quanto é ritmo. Bem entendido, o nome de Jesus. Jesus esteve com Herodes vestido de palhaço até. Eles vestiram ele de palhaço. E é o que estão fazendo agora. Porque crucificaram a Cristo novamente. Essa é a grande verdade. Aí depois vamos para o Dia das Crianças. Comércio. O Dia das Mães. Comércio puro. O Dia dos Pais. Comércio puro. Natal. Comércio puro. O que tem a ver
ovo de chocolate com Jesus. Comércio puro. Puro comércio. Agora, de que maneira deveria ser uma terra virgem para receber uma semente correta? Porque essa criança é uma terra virgem. A coisa pura que ainda existe nessa terra é uma criança. É um bebê. É o inocente. Tanto assim que qualquer criança que morre aqui, ela não tem que ser crismada, batizada, ela não tem que ser apresentada na igreja, dedicada no templo, embora o façamos, para ser salva. A criança pode nascer num antro de perdição. Sua mãe pode ser a mulher mais vulgar do mundo. Se ela morre, ela vai aos céus. Se pertence à noiva de Cristo, está na primeira ressurreição, não sei. Mas que é salva, é. O pecado original não existe. Isso é mentira, é outro comércio religioso. Por quê? Esse, sim, aí é onde se cumpre aquilo. Que o sangue de Jesus Cristo, liquidou com o pecado original. Você nunca será condenado pelo pecado original. Nunca. Você vai ser condenado pelos seus pecados conscientes, da idade da consciência. Por isso, Jesus disse, aquele que crer e for batizado. E uma criança não pode crer. Só pode crer conscientemente. E São Pedro disse, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados. Não que o batismo perdoa os pecados, mas como testemunho de arrependimento. E isso lhes trará uma boa consciência para, a partir dali, pertencer ao povo de Deus, à eclesia, à igreja, aos separados, através do batismo no nome de Jesus Cristo. Mas se há uma terra fértil, pura, limpa, e que deveria receber somente uma semente limpa, pura, é a criança, é a mente da criança. Mas isso é possível para este século? É loucura falar isto. É loucura, é demência pregar isto. Mas é a loucura da cruz. É a loucura do Evangelho, que é a salvação. É a única salvação. O Senhor te abençoe, criança. O Senhor abençoe a todos os pais que dizem amém. Em nome de Jesus Cristo. Amém. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. Jesus Cristo é vitória real, veio ao mundo para nos salvar. E teremos prazer divinal, e a vida eterna nos dá. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. Esta vida que é passageira, nós devemos assim preparar, pra no dia
dia da vinda de Cristo, nossa alma preparada está. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. Só Jesus que nos dá proteção nos problemas, nas lutas aqui, e nos leva à eterna mansão. Igual a esta cidade eu não vi. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. A palavra de Deus é semente. Eu pertenço à família de Deus, família que anda para o céu de luz, a família que vence na vida, pois deu uma guarida a Cristo Jesus. A família que está na terra, mas sempre em guerra contra o tentador. É Jesus que nos dá a vitória, lá de sua glória está nos contemplar. Eu pertenço à família de Deus, eu irei lá no céu descansar. Jesus disse em sua palavra, eu vou para o céu preparar-vos lugar. Quando Cristo a igreja buscar, que arrebatar este povo para o céu, os irmãos que estão preparados serão arrebatados como eu.